Graça e paz, queridos irmãos! Esse é o canal Discipulando pela Bíblia. Eu sou o pastor Bruno Pinho, eu estou aqui mais uma vez, graças a Deus, para poder compartilhar mais uma porção da Palavra de Deus ao seu coração. Primeira vez por aqui? Seja muito bem-vindo! Entenda que esse canal aqui tem um único propósito, que é de gerar uma cultura de leitura bíblica diária ao seu coração. Se você entende que esse tipo de conteúdo é relevante na internet, então, por favor, ajude a divulgar esse canal. Curte, comenta, compartilha, segue o canal para não perder nenhum vídeo, a gente tem conteúdo aqui diariamente e vamos juntos para o nosso desafio de leitura bíblica diária. Nós estamos agora meditando e refletindo sobre o primeiro livro de Crônicas. Hoje o conteúdo é um pouco mais extenso, nós vamos falar sobre 4 capítulos, dos capítulos 13 ao capítulo 16. Então vamos lá, nós vamos ver nessa porção de hoje momentos marcantes do reinado de Davi, como, por exemplo, a tentativa de trazer a Arca da Aliança para Jerusalém, a restauração da adoração de Israel e também a celebração da presença de Deus entre o povo. São capítulos cheios de lições, muitos princípios espirituais sobre zelo, reverência e liderança segundo o coração de Deus. Vamos juntos? Então vamos lá. No início do capítulo 13, Davi reúne todo o povo com um grande objetivo, que é trazer a Arca da Aliança de volta para Jerusalém. Esse é um desejo legítimo e piedoso, mas o método utilizado foi inadequado, pois colocaram a Arca da Aliança sobre um carro de bois, imitando exatamente o tipo de transporte utilizado pelos filisteus. E durante o trajeto, os bois acabam tropeçando e Uzá, um dos filhos ali, um dos sacerdotes, acabam tocando a arca para tentar firmar ela sobre o carro de bois. Mas ele acaba sendo morto por Deus de forma instantânea. A primeira lição que fica aqui é que boa intenção não substitui a obediência. A arca devia ser levada pelos levitas sobre os ombros, segurando os varais. Mas exatamente como Deus tinha ordenado no livro de Números, no capítulo 4. Davi acaba se entristecendo e acaba temendo ainda mais ao Senhor, deixando então provisoriamente a Arca da Aliança na casa de Obed-Edom. E apesar da pausa com relação ao assunto da Arca, Davi ele continua o seu reinado. Ele acaba sendo reconhecido e abençoado por outras nações. Deus acaba lhe dando várias e diversas vitórias, sobretudo contra os filisteus. Mas observe algo essencial. Davi ele sempre consulta a Deus antes de qualquer batalha. Por exemplo, na primeira das batalhas, Deus diz: sobe que eu vou garantir essa vitória. Já na segunda batalha, Deus dá outra estratégia para Davi. Ele diz: dá a volta por detrás e surpreende o inimigo. Olha só que interessante. A lição aqui é que cada uma das batalhas exige uma direção específica de Deus. Não confie em fórmulas do passado. Ah, mas deu certo no passado, pastor, então eu vou imitar. Não, nós temos que ter uma vida total de dependência do nosso bom Pai, que sempre vai nos dar a estratégia certa para a estação certa. Busque sempre a orientação do Senhor. E já agora no capítulo 15, Davi acaba aprendendo com o seu erro do passado. Agora ele prepara os levitas, os cantores e os músicos. Tudo é feito com muita reverência, segundo aquilo que constava na lei de Deus. A arca então é levada com júbilo em direção a Jerusalém. De que forma? Através de sacrifícios, através da utilização da adoração. E Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, vestindo uma túnica de linho fino. Foi realmente um momento assim de êxtase no reinado de Davi. Porém, Mical, a sua esposa, ela que era filha de Saul, ela acabou desprezando Davi ao vê-lo daquela forma ali no meio do povo, como se fosse, entre aspas, segundo o julgamento dela, como se fosse qualquer um. A lição aqui é: quando adoramos com sinceridade, pode haver quem te critique, mas Deus vê sempre o coração. Davi não se importava com as aparências ou aquilo que os outros estavam pensando com relação à sua forma de adoração. Ele apenas celebrava a presença de Deus no meio do povo. E outra lição aqui muito aparente é de que a obediência e reverência desbloqueiam o favor de Deus para nós. Quando tudo foi feito da maneira certa, houve celebração e bênção no trajeto do percurso de trazer a Arca da Aliança diretamente para Jerusalém. E agora chegamos ao último capítulo da porção de hoje, o capítulo 16. E vemos agora que a Arca da Aliança já está em Jerusalém. E aqui inicia o processo de Davi organizar
a forma de expressão de culto para Israel. Sim, porque agora tem a Arca da Aliança dentro da tenda do tabernáculo de Davi. Então o que Davi faz? Ele estabelece os levitas para ministrar. Há também cantos de louvor e ações de graça no meio dos cultos, e Davi também oferece sacrifícios, distribui pão, carne, passas, frutas para todo o povo, e ali há um momento de muita alegria. O destaque aqui fica por conta do salmo de gratidão que Davi entregou aos levitas, que nós podemos ver aqui em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 8, que diz assim: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos todos os seus feitos. Olha só que hino de gratidão, de ações de graças, de exaltação ao Senhor maravilhoso. Davi termina instruindo os levitas a manterem a adoração dia e noite diante do Senhor. E ali é organizado milhares de levitas, de cantores, de pessoas que estão servindo na entrada, na saída, com sacrifícios, com adoração, com cântico, exatamente assim. É uma figura assim incrível o que Davi acaba estabelecendo no meio de Jerusalém. A lição aqui é: a presença de Deus deve ser celebrada e preservada. A adoração constante era a forma de manter o povo consciente da santidade e da fidelidade do Senhor. E antes de encerrar a porção de hoje, eu gostaria de extrair mais algumas lições práticas dos 4 capítulos que nós meditamos juntos no dia de hoje. Então vamos lá, são 5 pontos apenas, preste muita atenção. Primeiro ponto é: zelo sem direção é sempre perigoso. O que isso aqui está relacionado com a palavra? É de que Uzá acabou morrendo porque fizeram tudo do jeito errado. E mesmo tendo uma boa intenção, querendo fazer algo que é uma bênção, que é trazer a arca da presença para o meio do povo, isso foi feito da maneira inadequada. Segundo ponto, busque sempre a direção de Deus. Mesmo que o desafio pareça conhecido, uma vitória que você já tenha vencido. Davi, ele nos deixou uma lição. Cada batalha ele consultava o Senhor, mesmo já tendo vencido diversas outras batalhas. Terceiro ponto, corrija os erros sempre com humildade. Davi aprendeu com a morte de Uzá e foi meditar, e foi aprender na lei do Senhor qual era a forma correta de conseguir trazer a Arca da Aliança, e isso acabou se transformando depois em peso de bênção. Quarto ponto, celebre sempre a presença de Deus com liberdade e intensidade. Davi demonstra ali que ele teve uma adoração extravagante, mas ele não estava preocupado com as aparências. Ele fez ali apenas e expressou um tipo de adoração verdadeira, que às vezes, muitas das vezes, vai romper com certas formalidades e até normalidade. E quinto e último ponto que eu gostaria de deixar no seu coração é: estabeleça uma vida de adoração constante. Davi não apenas trouxe a arca, não apenas estabeleceu um culto, mas deu instrução para que isso permanecesse 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias no ano. Uma adoração constante. A presença do Senhor deve ser celebrada, deve ser honrada simplesmente todos os dias da nossa vida. E aí, gostaram do conteúdo de hoje? Tenho certeza que sim, o conteúdo de hoje foi incrível. E se esse vídeo, se esse conteúdo edificou você de alguma forma, mais uma vez eu te peço, me ajude a pregar o Evangelho junto conosco aqui. Curte, comenta, compartilha, manda esse vídeo para mais alguém. Para quê? Para que a pessoa possa ter contato com a palavra de Deus e possa ser ricamente abençoado. E agora chegou o momento de me despedir de todos vocês, deixando a graça e a paz do Senhor Jesus, e dizer também que amanhã, se o Senhor permitir, retornaremos com muito mais. Shalom!